Queridos alunos e alunas, voltamos aqui mais uma vez para falar sobre uma continuação, na verdade, do poder familiar. Então a gente falou na semana passada sobre poder familiar, falamos ontem, na aula de ontem, sobre guarda, e hoje a gente vai falar de convivência, né? Como é que se bola um plano? Eu vou colocar assim um checklist, algo bastante prático para vocês, para o dia a dia, que vocês vão usar aí como advogado ou advogada. Como fazer esse checklist para que a convivência fique a melhor possível, tanto para o seu cliente quanto para a criança, ok? Então vamos acompanhar na tela todas essas considerações e o checklist também. Vamos falar então de convivência familiar, e com essa foto que eu tirei agora em janeiro, lá em Portugal, na praia de Nazaré, onde tem a maior onda do mundo, né, para o surf. E por que eu escolhi essa foto, pessoal? Porque a convivência familiar às vezes é uma praia calma, o mar tranquilo, e de repente do nada surge uma onda que se torna avassaladora, né? E que atinge até esse farol vermelhinho aí. Às vezes a gente vê o mar calmo, às vezes onduladinho, e do nada aparecem essas ondas gigantescas, né? E assim a convivência familiar, logo depois do divórcio, de uma dissolução de união estável, de uma separação, a gente tem esse tipo de onda, né? Onda que arrasa, e não só um lado da família, arrasa os dois lados da família, né? Então, embora a convivência familiar ela seja bastante confundida com a guarda, né? O Instituto da Convivência Familiar, que antigamente a gente chamava de visita, né? E tem alguns autores, e eu parto dessa premissa só para fins mesmo de diferenciar, né, da guarda unilateral, que se torna visita, e da guarda compartilhada, que é convivência. Mas uma forma mais atual, né, do direito de família, a gente vai chamar tudo de convivência, né? E que essa convivência vai ser fixada em qualquer tipo de guarda, seja na guarda compartilhada, seja na guarda unilateral. Então, a gente vai, no próximo slide, a gente vai verificar que existe uma grande diferença entre os institutos, até de forma geográfica, nos nossos artigos que se seguem. Os institutos do poder familiar estão lá nos artigos 1630 a 1638. O da guarda no 1583 a 1584. O da convivência está lá, é constitucional, está lá no 227. E está nos artigos 1589 e 1583, parágrafo 2º do Código Civil. E os alimentos 1694 e seguintes do Código Civil. Então, nesse artigo 1589, ele diz o seguinte, que o pai ou a mãe em cuja guarda não estejam os filhos, poderá visitá-los. Então, a lei fala em visita, tá? Aqui a gente vai falar em convivência. E tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com outro cônjuge ou for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e educação. Então, a visita dos filhos menores pode ser convencionada de comum acordo pelos pais nos autos da separação, divórcio ou nos autos da ação de guarda e homologada pelo juiz. A visita ou convivência também poderá ser fixada pelo juiz quando os pais não chegarem a um acordo sobre os dias e os horários em que essa visita ou convivência vai se realizar. De qualquer forma, pessoal, as visitas jamais poderão prejudicar a rotina escolar e o bem-estar dos filhos. Então, com referência ao pai, por exemplo, que não está com a guarda do filho menor, a este é reconhecido o direito de visitas, além de poder fiscalizar a educação e a manutenção de seus filhos, que estão sob a guarda exclusiva do outro genitor. É importante lembrar que a decisão sobre a guarda e o regime de visitas
não faz coisa julgada, já que então, a qualquer tempo, ela pode ser alterada sempre visando o interesse da criança. O ECA introduziu a expressão convivência familiar, melhor que visita, né? E possibilita, então, uma maior participação do genitor que não detém a guarda na vida do filho. É importante lembrar sobre a possibilidade do genitor de requerer ao magistrado a aplicação de sanção ao genitor alienador. E a gente vai ver isso também um pouquinho mais para frente, alienação parental, né? Podendo ser desde uma multa até perda ou mesmo suspensão da guarda ou do poder familiar, com base nos princípios constitucionais. O parágrafo único, ele também fala de uma questão que é bastante importante. O direito de visita, ele se estende a qualquer dos avós, a critério do juiz, observado os interesses da criança ou do adolescente. Então, essa foi uma alteração do artigo 12.398, da Lei 12.398 de 2011, que estendeu aos avós o direito de visita e guarda dos netos. É o juiz que vai definir os critérios de visita e observando sempre o interesse da criança e do adolescente, né? Então, sempre, em primeiro lugar, o bem-estar desses dois. O artigo 888-7 do Código anterior, né, que não tem correspondência ao atual Código de 2015, ele foi alterado justamente por conta dessa questão, né, onde a gente colocava já a guarda dos avós, né, a convivência também dos avós. Antes dessa lei, a doutrina e a jurisprudência já defendiam e garantiam a possibilidade dessa manutenção do vínculo familiar entre avós e netos, priorizando sempre o melhor interesse da criança e do adolescente, seja pela concessão da guarda, seja pela regulamentação do direito de visitas. O ECA já regulamentava também a matéria de uma forma tímida e tinha lá no artigo 16.5 sobre a garantia da criança em participar da vida familiar sem distinção e no artigo 19 determinando então que toda criança tem o direito de ser criada e educada no seio de sua família. Essa lei é de fundamental importância, porque normalmente em casos de disputas judiciais entre genitores sobre a guarda e a regulamentação de visitas dos filhos menores, a criança acaba mantendo o vínculo familiar apenas com a família de um deles, daquele que detém a guarda. Então eu canso de ver isso, pessoal. Algumas vezes a disputa pode provocar, inclusive, a síndrome da alienação parental, não só entre os genitores, mas em muitos casos alcança também com relação aos avós, pai do genitor alienado. Então, os avós, ele tem então os seus direitos preservados, permitindo esse direito de visitar os seus netos e vice-versa. É importante lembrar que o artigo 696 do Código Civil já previa a obrigação dos avós de prestarem alimentos aos netos, desde que provada a impossibilidade material dos pais de o fazerem. Já caiu isso na OAB 2 vezes. A legitimidade ativa para essa ação de regulamentação de visitas é o próprio avô interessado, e a passiva é do genitor que detém o poder familiar sobre a criança e adolescente. Então, as mais recentes doutrinas e jurisprudências, elas têm reconhecido que o direito de visitas não deve se fixar na filiação biológica, mas também a filiação civil e afetiva. Então, esse direito ele pode ser exercido também com relação ao convívio com os ascendentes de uma forma afetiva, né? Então, se a criança já reconhece aquela pessoa como avó, ela tem o direito também, né? Então, nesses casos, os pais eles não podem se opor, porque as crianças têm o direito de usufruir e de compartilhar uma relação de afeto convivendo com todos os membros da família, inclusive com os avós, né? A própria lei que fala de alienação parental, a Lei 12318 de 2010, alterou um artigo do ECA importantíssimo, o artigo 236,
que prevê, então, que vai desde o acompanhamento psicológico até a aplicação de multa, ou mesmo perda da guarda da criança para aquela pessoa que estiver alienando. Os casos mais frequentes da síndrome de alienação parental estão associadas a situações em que a ruptura da vida conjugal gera em um dos genitores, em geral, por parte daquele que não queria a separação, uma tendência de vingança. E dessa forma, esse genitor, consciente ou de forma inconsciente, inicia um processo de destruição, vingança, desmoralização, descrédito do ex-cônjuge e utiliza o filho como instrumento da sua agressividade em relação ao parceiro. Já o artigo 1583, parágrafo 2º, ele fala que na guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e o pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses dos filhos. Então, essa divisão ela deve ser observada com uma série de particularidades, como, por exemplo, localização da residência, localização da escola, as instituições que os filhos praticam as atividades esportivas, as atividades culturais, a capacidade financeira dos pais, a rotina dos filhos e outros fatores que possam, de alguma forma, influir com esse desenvolvimento físico ou mental, né? Então, a atribuição da guarda aos pais pode ser de uma forma consensual ou mesmo judicial. Na consensual é muito melhor, os pais fazem acordo sobre a guarda. Na judicial, os genitores buscam uma solução para esse conflito no judiciário, e aí o juiz faz uma decisão. Claro que uma situação acordada entre os pais é muito melhor, porque evita conflito, evita um desgaste, né? E também reflexo negativo com relação aos filhos. Então, é importante dizer que o legislador lá em 2002 deixou bem claro o significado do poder familiar, que compete aos pais, na pessoa do filho, e ele tem o direito de dirigir-lhe a educação, a criação e tê-lo em sua companhia e guarda. Essa preocupação do legislador em garantir do poder familiar ao pai ou à mãe, que contrair, por exemplo, novas núpcias ou estabelecer uma nova união estável, sem qualquer interferência do outro cônjuge ou companheiro, e também com relação aos filhos do casamento anterior. Então, existe a possibilidade da suspensão do poder familiar ou até mesmo perda do poder familiar, aquele que abusar a autoridade, faltando com os direitos inerentes e arruinando os filhos. Então, esse abuso de autoridade, essa falta de cumprimento dos deveres por parte de qualquer um dos genitores também se caracteriza por qualquer forma dissimulada ou não, aquela que pode dificultar, impedir acesso, não atender telefone, não retornar o WhatsApp, bloquear o WhatsApp, né? Então, tudo isso é uma forma, sim, de impedir o acesso do genitor que não detém a guarda física, né, com aquele que detém a guarda física. E aí a gente vai falar da questão da própria alienação parental mais para frente. O poder familiar, ou mesmo a autoridade parental, ela vai permitir definir de que forma acontecerá a gestão da vida dos filhos, né? Então, o tempo que os filhos permanecerão em companhia do genitor, a determinação da divisão de feriados e de outros detalhes que se somam importantes foram tratados originalmente com o título visitas, lá no artigo 1589 do Código Civil. O pai ou a mãe, cuja guarda não estejam os filhos, ou seja, o pai visitador, ele pode visitar, pode tê-lo em sua companhia, segundo o que for acordado com o outro cônjuge, ou mesmo fixado pelo juiz. Essa definição ela pode ser realizada em uma ação consensual ou mesmo litigiosa e acumulada, por exemplo, com outras ações como divórcio, união estável. Essa expressão visitas, ela passou a ser ferozmente atacada, criticada por conta do artigo 227 da Constituição Federal. Então, até porque pai não é visita, né?
O artigo 227, além de colocar uma enorme gama de direitos, né, colocou também o dever da família, da sociedade, do Estado, de assegurar à criança ou adolescente o direito a uma vida e uma convivência familiar, e não só familiar, comunitária também. O Estatuto da Criança e do Adolescente consolidou também essa doutrina da proteção integral da criança e repetiu lá no artigo 4º o dever compartilhado entre a família, a comunidade, a sociedade em geral e o poder público de assegurar com absoluta prioridade a efetivação do direito à convivência familiar e comunitária. O microsistema jurídico do ECA também apresentou a consolidação dos direitos de liberdade das crianças e adolescentes de participar da vida familiar e comunitária sem discriminação. Está lá no artigo 16, inciso 5 do ECA. Esses sujeitos, considerando o tratamento contemporâneo de pessoas em processo de desenvolvimento, necessitam de vínculo para a formação da sua personalidade e saúde psíquica. A lei de adoção, que a gente já conversou longamente, né, modificou o Estatuto da Criança e do Adolescente, tendo como único objetivo de diminuir o tempo de institucionalização de crianças. E apresentou, como a gente já estudou no artigo 19, parágrafo 3º, no máximo a cada 3 meses. Né? Então, que deve a autoridade judiciária, com base no relatório elaborado pela equipe interdisciplinar ou multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela possibilidade de reintegração ou colocação em família substituta. Esse prazo ele foi modificado em 2017, que tinha estendido para 6 meses, e agora temos 3 meses. No mesmo sentido, o parágrafo 2º do artigo 19 do ECA limita a permanência da criança e adolescente em programa de acolhimento institucional, num prazo máximo de 18 meses, salvo que comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse. Né? E, por fim, ainda existe a previsão de que a manutenção ou reintegração de uma criança ou adolescente à sua família terá preferência em relação a qualquer outra providência. No caso, então, vai ser incluída em programas de orientação e auxílio. Temos, então, o princípio da prevalência da família. Olha essa foto. São avós olhando para os seus filhos, né? E esse princípio da prevalência da família deve nortear a aplicação das medidas. Sempre é imperiosa a prevalência de que mantenham, reintegrem na nova família natural extensa, ou se isso não for possível, que promovam a integração da família adotiva. Está lá no artigo 100, parágrafo único do ECA. Então, indo além sob a ótica da própria doutrina da proteção integral, privar a criança e adolescente da sadia convivência com seus ascendentes, quer seja de 1º, 2º, 3º grau, é dispensar um tratamento de forma negligente, cruel, desumano. Formas, então, que não coadunam hoje com o que a gente tem na própria Constituição Federal, artigo 227. Então, muitas famílias, elas experimentaram com o passar dos anos o desentendimento de que, por parte até do Estado juiz, né, inúmeras vezes o entendimento que o tempo de convivência do genitor, não o guardião, restringia-se a uma mera visita. E pai não é visita. E eu estou falando pai aqui porque a maioria ainda esmagadora dos guardiões são as mães. E está indo contra a Constituição Federal, indo contra o Estatuto da Criança e do Adolescente, que asseguram o direito de convivência. Tá? Então não se trata de um sigilo, mamãe, eu posso ir? Mas sim, independentemente do questionamento, tem que ir, tem o direito de ir. A criança tem o direito de ter o pai na sua vida e vice-versa. Então, a fixação de sigelos finais de semana alternados, né, como normalmente se faz nas varas de família, né, importa que um dos genitores permanece ao lado de seu filho apenas
4 dias, enquanto os demais 26 eram vividos na companhia do guardião. Esse modelo é ultrapassado, né? Ele gera a formação de pais recreativos, de pai fast food. Eu levo no McDonald's. O que você faz? Eu levo no McDonald's e devolvo. Não dá tempo de fazer muita coisa. Porque o tempo de convívio é tão restrito que o pai fazia um mundo encantado. A forma mais divertida possível. Né? Então, o não guardião, ele precisaria ter uma programação cultural, uma programação recreativa intensa. Por quê? Porque ele tem poucos dias para fazer toda a programação e não consegue realizar com seu filho nos demais dias do mês. O guardião perde. Por quê? Porque o filho, quando volta para casa, depois de tantas atividades, gera uma sensação de que o genitor legal é o visitante, porque ele só faz coisas legais. E o titular da guarda, que é a que tem a cobrança chata de vai escovar o dente, vai tomar o banho, horário para dormir, né? Necessidade de comer salada. Né? E aí perde o filho também, porque ele fica dividido entre esses dois mundos. O mundo do fast food e o mundo da realidade. E aí eles ficam nesse cabo de guerra. Né? Então, a doutrina e a jurisprudência são super sensíveis nessa questão. E elas passaram, então, a aposentar o termo visitas e substituiu por convivência, né? Até para justificar essa postulação de um tempo de permanência da prole com o guardião. Além da inserção do parágrafo único do artigo 1589 do Código Civil, para estender aos avós o direito de convivência, os tribunais também têm consolidado novos direitos de convivência. Uma fixação também da questão com relação aos tios, aos sobrinhos, aos irmãos unilaterais. Né? Da mesma forma, igual direito vem sendo estabelecido em favor de padrasto, madrasta, e não é justo o rompimento afetivo entre a criança e o adolescente com relação ao antigo parceiro da mãe ou do pai, que eles tinham essa afetividade. Então, essa extensão do direito de convívio já foi reconhecido, já está no enunciado 333 das Jornadas de Direito Civil e pode ser estabelecido não só para avós, mas também com as pessoas que a criança e o adolescente mantenha vínculo afetivo, atendendo sempre o melhor interesse da criança. Então, o ministro Fachin, né, que na aula passada eu falei do Filho das Estrelas, né, ele também escreveu, ele tem um escrito muito bonito no seu livro, que ele fala o seguinte: mais que fotos nas paredes, quadros de sentido, a família há de ser, possibilidades de convivência. Então, não se confunde o direito de visitas com convivência familiar. Visitar é ver alguém de forma periódica, ir até a casa ou outro lugar por dever, cortesia, solidariedade. Conviver é tratar diariamente, coexistir, criar, cultivar, manter vínculos afetivos que são essenciais para o desenvolvimento sadio das crianças. Então, por isso que a alteração do Código Civil, por meio da Lei 13.058 de 2014, que modificou o parágrafo 2º do artigo 1583, onde diz que na guarda compartilhada o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada com mãe e pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e interesse dos filhos. Então é importante que, apesar do parágrafo em questão falar tão somente da modalidade de compartilhamento, né, o artigo 227 da Constituição Federal, lá no caput, reconhece o direito à convivência familiar e não existe nenhum obstáculo de que tal premissa também seja observada na guarda unilateral. É necessário, por outro lado, que a gente faça alguns alertas, né? E está lá no enunciado 606 das Jornadas de Direito Civil que o tempo de convívio com os filhos, da forma equilibrada com a mãe e pai, deve ser entendido como divisão proporcional de tempo.
da forma de que cada genitor possa se ocupar dos cuidados pertinentes ao filho em razão das peculiaridades da vida privada de cada um. Então, nessa toada, considerando que cada família tem a sua peculiaridade, é imperioso que o magistrado ou mediador de conflitos, designado para esse entendimento da família, dedique a atenção necessária para que todas as questões de convivência possam ser resolvidas. Então, em relação ao formato possível, no mínimo, poderia ser assegurado, por exemplo, que em finais de semana alternados, mas fugindo da lógica tradicional, o não guardião pudesse retirar o filho na sexta, no final das atividades escolares, ficando em sua companhia até segunda, no início das aulas. Além disso, uma pernoite durante a semana, podendo ocorrer nas quartas, por exemplo, também com retirada e devolução no espaço educacional. A utilização da escola como ponto de referência por exercício do direito de convivência familiar auxilia a diminuição de pontos de conflitos entre os genitores e evita eventuais desentendimentos na frente do filho. Outra vantagem é que, ocorrendo inobservância da cláusula de convivência, haverá a facilitação da prova desse comportamento. Para facilitar a questão de prova em caso de descumprimento, o ideal é a fixação da convivência a partir dos finais de semana fixos no calendário. Por exemplo, o não guardião fica em companhia do filho no segundo e quarto final de semana de cada mês. Essa fórmula, afastando a lógica tradicional de simplesmente dizer que a convivência será alternada, permite a mera análise do calendário a comprovação da falta em relação ao genitor omisso, que pode ser por parte de ambos. Então, conforme a gente defende de modo pioneiro nos direitos das famílias, distância física não é distância afetiva. Assim, quando algum dos genitores não residir na mesma cidade, no mesmo país com a prole, e que inviabiliza, por exemplo, o contato presencial toda semana, as novas tecnologias podem e devem ser utilizadas para minimizar os efeitos da geografia, porque o coração tem ferramentas muito mais poderosas e efetivas do que eventuais quilômetros que podem separar um filho de seus pais. Então, dessa forma, é impositivo determinar dias e horários de contato via Skype, FaceTime ou qualquer outro aplicativo que permita a conversa via imagem. E eu vou mostrar para vocês um checklist para relembrar esses principais pontos que devem ser fixados pelo juízo ou no decorrer das sessões de mediação, na vida de vocês, que vai ser daqui a pouquinho, né, quando vocês forem elaborar esse checklist de plano de convivência. Vamos seguir na tela. Então, temos aqui o checklist para o plano de convivência que vocês vão fazer em qualquer processo que vocês vão atuar. Então, o primeiro item são os finais de semana alternados, né? Então, eu sugiro aqui o início desse final de semana alternado na sexta-feira, né? Então, no final das atividades escolares da sexta e fica até o genitor, até o começo das aulas na segunda-feira. A convivência durante a semana, então é interessante pelo menos uma pernoite semanal, né? Um modelo possível seria, por exemplo, o início na quarta, ao final da aula, retornando diretamente para a escola no dia seguinte. Com relação aos feriados prolongados, a alternância entre ambos os genitores é interessante, né? Mas também alguns feriados devem ser especialmente agendados, por exemplo, Páscoa, Dia das Crianças. No Natal e no Ano Novo, no Natal, por exemplo, é possível pensar em um modelo em que anos pares a criança passa a véspera do Natal com um dos pais e almoça, por exemplo, dia 25 com outro pai, alternando nos anos ímpares esse modelo. Com relação às férias escolares de verão e de inverno, né, o ideal é a divisão igualitária tanto das férias de inverno quanto do período de descanso no verão. Quanto com relação ao verão, né, para que a criança não fique afastada muito tempo de algum dos núcleos familiares, é possível, por exemplo, a fixação de períodos de 10 a 15 dias com cada genitor de maneira alternada. Com relação ao aniversário da criança, pode ser definido, por exemplo, de forma alternada. Por exemplo, a criança almoça com um dos pais e realiza o jantar do seu aniversário com outro pai, né?
Com relação aos aniversários do pai e da mãe, então, caso haja interesse, dependendo do caso concreto, outras festividades também podem ser alternadas, por exemplo, o aniversário dos avós, dos tios, né, dos dindos. O Dia das Mães e dos Pais, a mesma coisa, né, passa com a mãe e o dos pais passa com o pai. E os contatos virtuais, a gente precisa incluir nos nossos acordos, nas nossas petições, os contatos virtuais. Então, mesmo quando os genitores residirem na mesma cidade, principalmente na hipótese de um deles morar num local distante, né, é interessante a determinação de dias e horários de contatos virtuais, visando essa aproximação com a prole. Vocês devem estar se perguntando, né? Mas não é melhor deixar a convivência livre? Né? Essa questão de convivência livre tem um grande potencial de gerar atritos futuros. Então, não é bom para o adulto com relação aos seus compromissos profissionais, sociais, e não é bom para a criança, que vai deixar de contar com o sistema de convivência que aos poucos vai virar rotina. Então, alguns meses depois, ela própria, mesmo na primeira infância, saberá que é o dia do papai ou o dia da mamãe. A convivência, ela solidifica os laços afetivos da criança, reforça os vínculos com a família materna, paterna, e recebe os cuidados necessários à pessoa em desenvolvimento, valorizando e assegurando a sua dignidade. Mas as frustrações e a angústia pelo reiterado insucesso na convivência acabam provocando distanciamento entre pais e filhos. O descumprimento injustificado e reiterado pode também ser objeto de medidas processuais por qualquer dos genitores, no interesse da efetivação de um direito que é do filho, né? É importante a gente destacar que somente a falta não justificada poderia acarretar em sanções e atitudes processuais visando a garantia desse direito do filho. Assim, a gente acaba afastando a utilização de qualquer processo judicial, no caso, por exemplo, de um genitor que deixa de cumprir o estabelecido em um episódio eventual por motivo de força maior, por exemplo, doença, problema no carro, viagem a trabalho. Né? Há que se ter bom senso. O genitor que busca a efetivação do direito do filho pode buscar junto a um tabelionato de notas a realização de uma ata notarial e requisita, obviamente, a diligência de um tabelião, estando presente no lugar estabelecido para retirada ou entrega da criança. Assim, pode até ter um caráter facultativo, o tabelião qualificar também uma testemunha que presenciou o fato. Claro que isso, pessoal, fica muito caro, né? A primeira folha de uma ata notarial, a última vez que eu usei ata notarial num processo, a minha cliente gastou quase R$ 5.000. Isso é para poucos. O melhor é tirar print de tela mesmo, né? É filmar você mesmo, é você pedir câmera, né, de filmagem no arredor, enfim, para provar o que aconteceu. Né? Essa ata notarial, ela serve para comprovar a veracidade de trocas de mensagem, de texto, SMS, WhatsApp, mas também dá para fazer com a própria entrega, por exemplo, do aparelho para perícia. Né? Então, existem situações mais baratas do que a própria ata notarial. Né? A gente tem também e-mail que a gente dá para fazer. Então, uma ferramenta prévia, por exemplo, a esse descumprimento, pode ser o envio de telegrama, né? Com aviso de recebimento, destaca dia e horário fixado, né? Com a retirada do filho, ou seja, provas de que você efetivamente vai retirar. Normalmente tem se efetivado a imposição de astreintes, né, que é a multa em razão de descumprimento. O próprio STJ, no campo do direito da convivência familiar, já afirmou que o guardião é devedor de uma obrigação de fazer, ou seja, tem o dever de facilitar a convivência do filho com o visitante nos dias previamente estipulados e deve se abster de criar obstáculos para o cumprimento do que fora determinado em sentença ou fixado em acordo.
No caso de descumprimento, existe a possibilidade da distribuição da execução da obrigação de fazer, podendo o juiz, inclusive, fixar multa a ser paga pelo guardião. Então, em matéria de pais e filhos, né, a nossa ideia é de que o ordenamento deva induzir os pais a padrões de comportamentos virtuosos. Se sancionarmos o ilícito da omissão de cuidado por seu desvalor, demonstraremos, como na sociedade, que a convivência parental é um imperativo da civilização, independente da questão de efeitos deletérios, ou seja, mesmo antes que eventual dano psíquico se manifeste. Por isso que é importante o papel pedagógico de sentenças que apliquem multas pecuniárias. Propiciam não apenas uma prevenção especial em relação ao autor do fato, mas uma prevenção geral, um fator inibitório para todos os genitores que atuam ou cogitem em atuar de forma irresponsável perante seus filhos. Então, a existência de uma pena civil induz a uma reflexão social e política sobre a importância do pai para a constituição da subjetividade dos seus filhos. Convém, então, a gente refletir que as decisões judiciais devem ser cumpridas sempre, e o descumprimento, seja em adoção de medidas drásticas que passam pela advertência, aplicação de multa ou astreintes, busca e apreensão, reconhecimento do crime de desobediência, enfim, todo um arsenal disponível na legislação civil e penal. O filho não é propriedade nem do pai nem da mãe, mas sim um sujeito de direitos a quem cabe ao Estado amparar. Então, a penalidade a ser fixada pelo juiz deve ser determinada por descumprimento de forma progressiva e, acima de tudo, em patamar que realmente force o cumprimento. A determinação de astreintes em valor irrisório afasta a função do Instituto e deve ser proporcional ao potencial econômico do genitor que está descumprindo a sua função. Para muitos juízes, o entendimento é de que não seria possível a fixação de astreintes no âmbito das relações familiares, porque um dos genitores não poderia enriquecer às custas dos outros. Mas a tal postura não merece acolhida, né? Porque a pretensão busca efetivar um direito que é do filho. Um pedido que pode ser feito, como anteriormente abordado aqui, é que a multa seja convertida para uma instituição de caridade, por exemplo, ou uma associação que lute em prol dos direitos das crianças e dos adolescentes. Quem trabalha nas lides familiares como eu, vê de forma reiterada, não sou eu que não deixa, é ele que não quer ir. Essa é uma clássica. O que precisa estar na consciência de ambos os genitores é que os filhos, considerando esse momento peculiar da vida, ainda não conseguem fazer sozinhos as melhores escolhas. Por isso, de forma insistente e diuturna, os cuidados com higiene, estudo, alimentação. A aplicação de multa ou astreintes passa a ser um importante instrumento jurídico para substituir de uma vez por todas a drástica medida compreendida pela busca e apreensão de crianças e adolescentes. E eu já fiz várias, e é terrível para todo mundo. Ou seja, quando o pai ou mãe cria embaraços para esse livre curso do direito de visitas e o judiciário só tinha a opção de ordenar a execução dessa traumática busca e apreensão para não visitar, por exemplo, o seu genitor. Essa multa tem ampla incidência na execução de obrigação de fazer e acaba, então, gerando essa obrigação de uma forma bastante importante, né? Para que o pai tenha consciência efetiva da sua responsabilidade, para que a mãe tenha essa efetiva compreensão do que é ser mãe e do que é ser responsável. O direito das famílias é emoção, né? Por isso que às vezes eu estou falando tranquilo, de repente eu falo de forma eloquente, porque é isso, é emoção, né? É família. E eu já passei por tantas situações que não dá para a gente ficar apático, né? Essa fórmula de que, ele que não quer ir, a criança, deixa a criança fazer o que ela quer. Não, porque é direito do pai também ter o seu filho.
Não, porque a criança provavelmente está sofrendo alienação parental e é por isso que a criança não quer ir, porque a mãe fala, mamãe vai ficar triste se você for. E a criança é manipulada, só que esquecem os alienadores, que a criança cresce. E ela vai lembrar disso tudo. E aí tem uma música importante, aliás, bastante atual para os dias de hoje, do Legião Urbana, que se diz, que se chama Tempo Perdido. E aí, o que a gente faz com o tempo perdido dessa criança com esse pai? Não faz, né? Então, olha a nossa responsabilidade, pessoal, enquanto operadores do direito, da área de família, com relação a essa temática. Aula que vem a gente fala, então, sobre alienação parental. Até mais, pessoal.